a direção para ver essa questão lá relacionada a Santa Rita. Talvez tenha que deslocar alguns professores para lá. Vamos ver, né? Porque a turma de Santa Rita não deve ser prejudicada, né? Não, não, eles têm direito. Agora, o que eu fico imaginando é que tem um problema aí que precede, né? Se realmente o funcionamento de Santa Rita é adequado, porque sempre eu acho que vai causar esse problema. Explico. O curso de Santa Rita não funcionava ali perto do Palácio, na antiga universidade, não? Era, no início Antiga começou por lá faculdade. e se deslocou lá para Santa Rita. Então, o problema que precede que é exatamente esse. A maior parte dos alunos de lá são daqui também, de João Pessoa. Ou seja, e quando aquilo lá foi pensado, eu estava, inclusive, E por que na. não volta para o mesmo canto, que dá bom para todo mundo? A questão que eu pensava era exatamente essa, que você acabou de falar. Há um problema que precede e que me parece que o adequado seria trazer e unificar os cursos. Porque aí você vai ficar dividindo. Quando a gente pensou no aumento, ninguém pensou em botar curso nenhum em Santa Rita. Isso aí foi uma invenção do reitorado da época, que era o professor Polari, né? Aí a gente pensou na ampliação do nosso curso, mantendo o turno vespertino. E nós tínhamos 3 turnos de funcionamento. Aí, para criar Santa Rita, eliminaram o turno vespertino, que era o turno da tarde. A ideia era manter o turno vespertino e abrir 2 turmas à noite. Aí a gente ia ter aquele mesmo padrão de professores, que tem muitos professores excelentes em Santa Rita, né? Tem também muitos aqui no nosso centro. Imagina se a Conselho. gente pudesse unir isso aí, essa é uma força Seria o ideal extraordinária. fazer isso. Absorver todos os alunos do curso de lá, trazer para cá, os professores também, e ficaria funcionando os 3 turnos. É, Que é o ideal que os alunos não ficariam prejudicados e ficariam funcionando normalmente, todo mundo amparado dentro da legalidade. Agora eu tem um acho. problema, às vezes os cabas lá não concordam também, aí tem esse moído, né? É. Não, mas só quem não concorda é uma parte dos professores, né? Mas eu acho que aluno, se botar para voltar aluno quer voltar para aqui, porque está se deslocando todo dia 37 quilômetros para ter aula. Se pode ter aula aqui. Coisa, a maioria desse povo de Santa Rita, que estuda em Santa Rita, vem fazer um cursinho em João Pessoa, esses negócios, para ele é dentro da normalidade, né? E também que Santa Rita para João Pessoa é muito perto. É, Eu não sei se o senhor se lembra, o curso de Engenharia Química na Universidade Regional do Nordeste foi encampado pela Universidade, não, nesse tempo não era universidade, é pelo campo de Campina Grande, não era Universidade Federal ainda de Campina Grande, não. E foi absorver todos os alunos e todos os professores passaram a pertencer à Universidade Federal da Paraíba, no campo de Campina Grande. eu não acho, não vejo nenhum problema nisso, né? É mais fácil de resolver do que estar o tempo todo aqui, pega professor para mandar para lá, porque até deixa o nosso curso também com problemas, né? Se você começar a deslocar, como que é agora o Ministério Público, mandar 15 professores para lá, não vai também ser bom para o curso de João Pessoa, né? Porque são professores que vão deixar de ministrar aulas aqui, alguns dos concursos mais recentes são excelentes também, e aí a gente vai perder um bom quadro sem necessidade, né? Quando a gente poderia estar era mais junto e mais unido para resolver esse problema. Do lençol oculto, o senhor sabe a história do lençol oculto? Acaba cobre a É, cabeça e descobre os pés, vai cobre a ficar cabeça. sempre fazendo isso. Né? Não, quem começou a ação foram os alunos. Agora o MPF deu a grande ideia de redistribuição, remoção, aliás, remoção em massa aí de 15 professores. E aí, numa hora dessa que a gente não sabe sobre quem vai recair e tal, é uma coisa complicada, né?
Pois é. Era por isso que eu acho melhor unificar. Você tem ali as salas de aula do CCJ à tarde estão inutilizadas e eram utilizadas no curso vespertino. Então, não tem problema nenhum. Reabre o curso Decide, é o vespertino. consumo ou o CONCEP? Hã? Quem vai decidir agora, em termos de votação é o consumo ou o CONCEP, nesse Não, caso? nem um nem outro, que é remoção e redistribuição, isso aí é Não, gestão de pessoas, isso vai eu não ser o estou falando reitor. em remoção, não, professor. Eu estou falando no caso de tornar o curso vespertino, como o senhor está falando, funcionando os 3 cursos pela Universidade Federal de João Pessoa, Campus 1, absorvendo todo Isso lá, aí é o CONCEP, a parte CONCEP. acadêmica, não, aí são os dois, porque tem a parte acadêmica, é o CONCEP, e a parte administrativa é o consumo. Tem que A passar, maioria simples. maioria simples, não inútil. Então eu acho que consegue. Era preparar um projeto e colocar em votação, mandar dar o parecer, É porque tem porque que é ter mais parecer. racional, né? Eu acho, sim. Todo mundo acha mais racional, menos um grupo menor lá de professores que não vai querer isso. Mas na hora que for votado, for aprovado, o cara tem que aceitar, não tem o que questionar. A maioria não decidiu. Eu não acho mais trabalho, não, Daniel. É a mesma. Não, porque na realidade nós não somos 4 turmas ingressantes. Você olhar direitinho, vocês são. Todo ano são 4. 2 noites. Se você abre o terceiro, aí você vai ter 3 turmas ingressantes e põe uma para funcionar lá na Faculdade de Direito do Centro. E para os alunos é excelente. O aluno que hoje desloca 40 quilômetros para ter aula, né, 37 quilômetros para ter aula, vai estar dentro de João Pessoa mesmo. Porque aqui para nós, aqui agora de manhã mesmo, no meu prédio, tem uma menina que estuda lá em Santa Rita. Ela está descendo para pegar a van filosofia dela. Eu chamo. E aí, como é que é a van filosofia, né? Ela, óbvio agora que não está fazendo isso, né? Porque estão em período remoto. Mas é uma van que passa aqui de 6h15, 6 e eu estou saindo, ela está pegando a van. E E se até é fizer engraçado, se fosse para aqui, teria até, né, carona e tal, que a gente está indo para. um Mas não. levantamento, vai ver que tem muita gente de João Pessoa que estuda lá, se fizer um levantamento. Ela disse que todo mundo. Essa van passa aqui pelo Bessa, pega 16. Como é quanto? 30, Né? né? É 30 ou A 40? turma é 40, né? Ah, pois é, já dizia ser quase 50%. É. Uhum. É por isso que está suspenso o SISU de lá, porque funciona em Santa Rita e o endereço está errado. Esse é o motivo. É verdade. Aí é um problemão, isso. A melhor forma de resolver é realmente unificar, porque um curso que está com o curso suspenso, porque não está funcionando da forma adequada, né? Vamos lá. Começar. Agora, para isso, a gente precisa brigar menos e ter mais cabeça, né? Porque dá no mesmo, ou seja, os professores são bons, ninguém está aqui dizendo que é um quadro inferior, pelo contrário, inclusive em termos de produtividade, são mais produtivos do que os nossos aqui. Isso talvez até melhorasse, sabe, algumas coisas, porque a turma aqui ia ser instigada para produzir, né? Então, a gente talvez melhorasse em alguns aspectos se houver essa unificação. Vamos lá. Vejam, nós ontem terminamos a análise dos tipos e hoje vamos começar a tratar exatamente do tema relacionado à consumação e tentativa, lá pelo artigo 14 do Código Penal, e tudo que a gente tem estudado, né, se interrelaciona com uma norma positiva e tem previsão aqui no Código, mas nós vamos estudar um fenômeno que é
chamado, né, é conhecido como itercrimes. Iter é itinerário, existe um itinerário do crime, um caminho para se chegar à prática criminal, né? Então, a primeira fase, que é uma fase interior, ela pode ser analisada como um momento de cogitação. Então, existe, antes até, né, ideação, o sujeito tem uma ideia, né? Vai que eu amanheço pensando que está mal, né? A inflação está alta, eu tenho que assaltar uma lotérica, né? Eu vou aqui na ideação, né? Essa ideação ela passa por uma fase de cogitação, né? E ao final você tem uma deliberação, né? Você delibera realizar aquilo que cogitou. E isso está numa fase interior, de um planejamento interior subjetivo, que em princípio, não é punível, né? Ou seja, a gente não pune pensamentos, a gente é por isso que se fala que a liberdade de pensamento ela é tremenda, né? Às vezes até porque você não tem como saber o que os outros estão pensando, né? Essa liberdade de pensamento ela é garantida pela própria interiorização dele, né? Ou seja, você não tem como. E aí, enquanto ele não se exterioriza, enquanto isso não se transforma em alguma conduta, enquanto isso não é manifestado, não há o que se falar aqui, de forma alguma, em algo a ser punido. Nessa fase interior, ela passa, né, por esses elementos, e aí a gente passa para uma fase exterior, né? Nessa fase exterior, quando há essa exteriorização dos atos, é que eu começo a observar a possibilidade de intervenção jurídica, especialmente intervenção penal. Então, numa fase exterior, pode haver uma manifestação da vontade. Essa manifestação pode não significar nada na maior parte dos tipos penais. O fato de eu dizer, poxa, isso aí eu exponho, né? Eu discurso, eu manifesto, né? Essa vontade. Mas eu dizer, olha, eu estou aí passando uma fase mal, tal, eu acho que eu vou assaltar uma agência de correio, vou assaltar Isso, em princípio, não é nada. A não ser quando essa própria manifestação da vontade em si já constitui um crime, como é uma injúria de natureza racial, né? Recentemente a gente acompanhou aí cenas horríveis, né, de uma votação lá na Câmara de São Paulo, em que o vereador traiu-se pelas palavras, né, e acabou discursando dentro de um discurso racista. E ao manifestar assim, ele pode sim ter recaído, não sei, isso vai ser investigado, ele pode ter recaído no tipo da injúria no artigo 140, na sua forma qualificada, que é a injúria racial. E aí tem uma fórmula diferenciada, né, para essa hipótese, né? Então, nós temos injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro,
Parágrafo 3º, se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, etnia, religião, origem ou condição da pessoa, cor, né, raça, cor, etnia, religião, origem ou condição da pessoa, idosa ou portadora de deficiência, a pena passa a ser de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Então, ele pode ter se inserido nesse contexto da chamada injúria racial, né? Isso só após o inquérito e após a averiguação. Então, às vezes, a manifestação da vontade, ela constitui crime. Não necessariamente, em todas as hipóteses, ela vai constituir. E aí, aquela perspectiva, liberdade de expressão, liberdade de pensamento, liberdade de expressão. A de pensamento é completa, porque você não tem censura prévia, nem tem censura de pensamento, né? A de expressão também não vai ter censura, mas na hora que eu me manifesto, pode ser que eu esteja me inserindo, que é o que ocorreu na situação do vereador, né? Não há censura para falar, mas quem fala o que pensa, responde também pelo que pensa, né? Ou seja, é responsável por aquilo que exterioriza. Existem alguns tipos penais, inclusive tipos contra a paz pública, né, que estão previstos aqui no Código Penal e que têm as suas fórmulas, às vezes qualificadas em lei de segurança nacional e etc., né, que tratam, vejam que a gente vai se referir aqui, né, nessa manifestação, que tratam de situações, por exemplo, como incitação ao crime, incitar publicamente a prática de crime, detenção de 3 a 6 meses ou multa. Então, o sujeito incitar a prática de um crime, né? Por exemplo, incitar dano ao patrimônio, invasão, sei lá, do Congresso Nacional, isso aí não é possível, né? Você tem que ter essa análise. Igual também o 287, fazer publicamente apologia a fato criminoso, quer dizer, subversões da ordem, principalmente da ordem democrática, né? Ou de autor de crime. Vejam que aqui nós temos uma fórmula geral que é apresentada em outras áreas, né? Na Lei de Segurança Nacional, em leis que devem buscar proteger, né, o Estado Democrático de Direito. Então, essa ideia da manifestação da vontade, ela pode começar a se inserir num contexto criminoso, quando a própria expressão oral, a própria palavra em si, pode ser avaliada como algo típico. A mesma coisa que a gente não vai ter contrato, embora exista o estatuto de algumas dessas organizações criminosas, o Comando Vermelho, o Terceiro Comando da Capital, o PCC, eles tinham estatuto escrito, né? Era uma coisa até interessante, né? Como é que eles fizeram um regulamento. Mas essa associação, às vezes, pode vir de uma manifestação de uma vontade coletiva, que aí nós temos no 288, associarem-se 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes. E também tem o 288A, que diz respeito a grupos armados, a formar grupos armados, né, e custear esses esquadrões para a prática dos crimes ou de qualquer crime previsto nesse código. É constituir, organizar, integrar ou custear, que é o crime de milícia, né? Organização paramilitar, milícia particular, grupo ou esquadrão com a finalidade de praticar qualquer dos crimes previstos neste código. Então, nós temos aqui crimes contra a paz pública, onde a manifestação da vontade pode também fazer com que a pessoa incida, né, nesse tipo. Então, o simples fato de discursar, dizer, eu tenho uma plena liberdade, tem. A liberdade de expressão significa que não existe censura. De fato, não existe censura. E, graças a Deus, vivemos num Estado democrático de direito, onde não existe censura. Mas, na hora que você se manifesta, significa que você responde por aquilo que você manifestou, né?
Ou seja, isso também faz parte. Nós somos responsáveis pelas nossas manifestações, né? Na hora que eu manifesto essa vontade, eu me torno responsável por aquilo que daí advir. Uma outra questão na fase exterior são os atos preparatórios, né? Os atos preparatórios incluem aí planejamento, etc. Né? Também, em princípio, não são criminosos. Às vezes até porque constituem atos da vida civil. Então, encontrar um local onde eu vou deixar a vítima do sequestro em cativeiro. Às vezes eu até loco, né? Essa semana mesmo desbaratearam uma quadrilha lá em São Paulo, que agia como falsos entregadores, né? E eles assaltavam as vítimas, eles praticavam, né, uma série de ações, e algumas dessas ações incluíram o sequestro, né? E aí eles tinham um local afastado, né, numa zona mais periférica, que eles locaram, era locado, né, para poder fazer a partilha daquilo que eles assaltavam e igualmente colocaram algumas vítimas, alguns instantes lá para poder pegar senha de banco, senha de Pix, etc. Né? Então, isso foi mostrado ontem, né, pela imprensa. E aí, esses atos, quando estão ainda no nível do planejamento, da preparação, em princípio, eles não são típicos. Na realidade, por crime de perigo, algumas matérias, mas a gente não adotou, né? Por exemplo, compra de material explosivo num volume não autorizado e já é equiparado em algumas leis antiterror pelo mundo, né? Como um perigo concreto, né? De ocorrência de uma ação terrorista e, portanto, já ali tipificado e a pessoa fica presa, né, por conta disso e interrompe-se, né, esse ato. Então, em alguns momentos, os atos preparatórios foram erigidos a figuras típicas. No contexto do nosso Código Penal brasileiro, nós temos essa ideia no crime lá de moeda falsa, né, no 289, nós temos o 29, que é o pretextos para falsificar moeda. Veja, 291, fabricar, adquirir, fornecer a título oneroso ou gratuito, possuir ou guardar maquinismo, aparelho, instrumento ou qualquer objeto especialmente destinado à falsificação de moeda. Ou seja, esse tipo do 291 é um exemplo claro de ato preparatório que foi erigido à figura típica. A mesma coisa acontece lá na 11.343, quando eu vou tratar, por isso que não é, o sujeito pode se formar em farmácia, ser extremamente vocacionado para pesquisa, mas se ele resolver ter um laboratório dentro de casa, né, para não fazer feito o rapaz lá do Breaking Bad, né, ele não pode ter as pipetas, né, o laboratório tem que ser autorizado, inclusive as vidrarias. O maior trabalho do mundo é uma aula digamos assim, uma aula de laboratório aqui na UFPB, porque exige que o técnico de laboratório, por exemplo, essa aula que começou hoje às 7 horas da manhã, se é uma aula de laboratório, na realidade o professor e o técnico chegam às 6 horas da manhã, porque eles vão separar a vidraria que vai ser utilizada na aula, classificar e catalogar tudinho. Se um vidro quebra, ele tem que identificar imediatamente e fazer porque isso é controlado pela Polícia Federal. Anualmente tem que ser mandado, né? E hoje tem um sistema, que é até um sistema online, que a coisa ainda é mais rigorosa. Então, por quê? Porque essas vidrarias, o mesmo laboratóriozinho que dá aula de química, de física, de farmácia, né? Ele pode servir para a produção ilícita de drogas.
Porque ali são exatamente os pretextos, os mesmos usados até para o refino da cocaína, a coisa é muito fácil, né? A turma de farmácia até aprende a fazer isso, e é um problema, né? Você perder qualquer uma dessas vidrarias, isso traria problemas, né? Então, você tem no artigo, vejam, nos crimes das penas, você vai ter, no tipo do artigo 34, fabricar, adquirir, utilizar, transportar, oferecer, distribuir, entregar qualquer tipo, portar, guardar ou fornecer, ainda que gratuitamente, maquinário, aparelho, instrumento ou qualquer objeto destinado à fabricação, preparação, produção, transformação de drogas, sem autorização, obviamente, laboratórios farmacêuticos, farmácias de manipulação, laboratórios de aula, né, de aulas de química, de ciências exatas, de biotecnologia, de biologia, de farmácia mesmo, né, de bioquímica, de biomedicina, eles têm essa autorização, né? Sem autorização, em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. E a pena não é uma pena fácil, não. A pena é de reclusão de 3 a 10 anos. Só pelos pretextos. Não é nem a droga, não é nem o comércio da droga. É óbvio que o comércio da droga é de 5 a 15, mas é um exemplo, o artigo 34 da Lei 11.343, de 2006, é outro exemplo de ato preparatório que, por si só, foi erigido a uma figura típica, porque é um ato preparatório para a questão da produção das drogas, né, e, posteriormente, comercialização, etc., conforme o 33. Então, 34, o artigo 34 da Lei 11.343, que é a nossa lei antidrogas, ela foi erigida a uma figura típica, né, específica, que é um ato preparatório para essa produção. Geralmente, esses atos preparatórios, eles estão numa dimensão de perigo. Obviamente, eu tenho que observar se esse perigo geralmente é um perigo abstrato, que não é legal, né? Pelo princípio da ofensividade. O perigo normalizado deveria ser o perigo concreto, observar que concretamente as pessoas têm essa intenção, né, de produzir esse mal. Mas vejam, as vidrarias, elas são classificadas, elas são contadas, elas são relatadas, e aí a quebra, por exemplo, de um tubo de ensaio daquele, de vidraria, ele deve ser relatado. Cabe até sindicância, cabe PAD para o servidor, por isso que não é uma aula fácil. Essas aulas práticas, que envolvem laboratório, elas exigem bastante do professor, é um cuidado muito grande, e aí não dá para ser feito de qualquer forma, né? Porque ele vai ter que acompanhar, geralmente tem que ser um grupo menor de alunos, por isso que é uma manhã inteira, às vezes, porque ele fica separando por grupos, né? A turma de A F comparece em tal horário, de F comparece em outro, que é exatamente para poder todo mundo ter acesso, né, e poder produzir. Então, é uma aula muito bem pensada, e é por isso que também, geralmente, esses cursos têm mais de um professor naquela disciplina e trabalham, né, em conjunto, né, como um coletivo, porque precisam realmente dessa colaboração. Não é só voz e violão, como aqui em Direito, né? Direito é um curso barato, é um curso fácil de você classificar, e ninguém vai ficar nesse estresse de estar medindo vidraria, né, junto com o servidor, porque acaba a aula, o professor ainda fica lá, né, fazendo essa classificação, botando o relatóriozinho para poder, digamos assim, concluir essa questão aí das vidrarias. Vão ali no CCAN, quando voltarmos à normalidade, cheguem cedo lá no Centro de Ciências Exatas e da Natureza,
e fiquem só como observadores, observem uma aula de laboratório, aí vocês vão entender o que eu estou falando, né? O grupo vai chegando devagarzinho, os meninos vão assistindo essa aula, é interessante, né? Mas é a ideia dos atos preparatórios, né? Ter cuidado, porque você pode incorrer em algum tipo, né, de infração ali próxima do que está relatado no 34, se não toma as devidas atenções, nesse processo. E como eu disse, é um tipo brabo, né? Tem uma. Bom, atos preparatórios, né? E aí vamos começar nos atos executórios. E aí aqui começa o interesse nesse itinerário do crime, né, que nós relatamos até agora. Vejo que começa numa fase anterior, que vem com a ideação, a cogitação e a deliberação. O sujeito está com a vontade. Na ideação, ele tem 1000 ideias, né, de como fazer. Na cogitação, ele fica naquela faço ou não faço, faço ou não faço. Né? E na deliberação, ele acerta qual é a ideia que ele representa e que ele pretende. E aí, às vezes, ele exterioriza. Nem sempre ele vai exteriorizar. Aí ele vai partir para os atos preparatórios. O planejamento em si, ou seja, comprar uma pá para cavar o buraco do túnel, né? A corda para amarrar o sequestrado, local o ambiente onde vai ser o cativeiro. Esses atos preparatórios, em princípio, eles não são figuras típicas, eles não são condutas que estejam previstas na norma penal. Se parar por aí, tudo bem, não vai haver nada a ser punido, né, nesse fato. Mas, em algumas hipóteses, diante do perigo concreto, né, da ocorrência, esse ato preparatório pode ser em si uma figura típica. Você pode até dizer que a arma comprada de forma irregular, essa arma que compra lá em Oitizeiro, né, na feira, ela é um ato preparatório, né? Mas ela é punida a título de posse ilegal de arma. Não sei o que o cara vai fazer com a arma, né? Pode até nem iniciar a execução, que é aqui onde nos interessa essa questão dos atos executórios. E a partir dos atos executórios, da execução do fato, é importante também a gente observar que, a depender do crime, e aí a gente separa os crimes em unissubsistentes e plurissubsistentes. Se o crime for unissubsistente, a ação vai ocorrer no modelo único, né? Ou seja, a ação ela já acontece, né? E principalmente se ele for unissubsistente e de mera conduta. Tem tipos penais que são de mera conduta, portanto, não admitem tentativa, né? É o que ocorre, por exemplo, com a violação do domicílio. Ou você entrou sem o consentimento de quem de direito no domicílio alheio e, portanto, violou a intimidade, ou você não praticou absolutamente nada. Se houve consentimento, não há tipicidade, e se você nem entrou, se você nem chegou a praticar, como é um crime de mera conduta, se a conduta não chegou nem a ser produzida, não há o que se falar aí. Como não se admite fracionamento, né, nos crimes de mera conduta, eles são, por natureza, unissubsistentes, né, são delitos unissubsistentes que só ocorrem. Professor, só os crimes de mera conduta são unissubsistentes? Não, a depender da forma como o fato foi executado, ele é unissubsistente. Por exemplo,
não se poderia jamais falar num fracionamento para se atribuir a título de tentativa a ação que resultou no assassinato do presidente John Kennedy, porque o disparo foi mortal num único tiro, num único disparo, e deslocou, inclusive, o cérebro, né, na parte de trás do crânio. Então, há aquela cena que é terrível da Jack tentando pegar o cérebro do presidente depois do disparo. Né? Então, isso é um crime que, ainda que admitisse em outros eventos, em outros cursos causais da conduta, o fracionamento, nessa situação específica ele foi unissubsistente, ou seja, ocorreu num único ato, numa única ação, portanto, o crime já estava, assim que a vítima foi atingida, houve a consumação do delito de homicídio, porque ali se reuniu todos os elementos do tipo. E aí não se permitiu, né, por uma situação fática, e aí não é uma situação de ideação da maneira como o delito é construído, como ocorre nos de mera conduta, por uma situação fática, esse crime tornou-se unissubsistente. Outra coisa é o crime que permite o fracionamento da atividade executória, ou seja, o fracionamento da execução, que são os crimes plurissubsistentes, e, portanto, permitem tentativa. Isso não tem nada a ver com a distinção entre crimes materiais e formais, porque, vejam só, crimes materiais e formais. Inclusive, a gente já falou para vocês que por volta de 70% dos tipos penais, tanto os que estão no Código Penal quanto os que estão na legislação penal especial, são crimes formais, cuja consumação está antecipada, ou seja, ele se consuma antes de produzir qualquer tipo de resultado. É o que nós temos nos crimes de periclitação da vida e da saúde. Não precisa haver o contágio, nem da moléstia grave, nem da moléstia venérea, para que eu tenha a consumação daqueles tipos. Né? Vamos lá para eles, o artigo 130 e 131 do Código Penal. Eles não precisam, eles são crimes formais, cuja consumação está antecipada à produção do resultado. Mas isso não significa, existia parte da doutrina que dizia que os crimes formais não admitem tentativa. Não admitem. O fato de não necessariamente para se consumar eles precisarem de resultado, e aí não há um fracionamento, né? Não há um intervalo visto ou possível entre a reunião dos elementos típicos e o resultado a ser produzido. Isso ocorre no homicídio, né? Ou seja, você pode disparar, né, contra a pessoa ficar entre a vida e a morte, ser hospitalizada e morrer 3, 4, 15 dias depois. E há aí um intervalo distinto, temporal, entre a produção da conduta voltada para aquele resultado e, efetivamente, quando o resultado acontece. Né? Isso nos crimes formais normalmente não vai haver. Aí alguns dizem que eles não são, por si, plurissubsistentes, né? Ocorreriam numa única ação. Mas, por exemplo, se o sujeito é tuberculoso resistente, pega a colher dele e está para emprestar a outra pessoa e vai fazer uso, né, para se alimentar, e alguém percebe e interfere, esse alguém torna-se uma circunstância alheia ao evento que impede a consumação do delito, que seria o delito de perigo de contágio e moléstia grave, né? Praticar com o fim de transmitir a moléstia a outrem, né? Então, nesse momento da entrega da colher, já iniciou a execução e alguém interferiu e interrompeu essa execução, né? De maneira que não houve o ato, não se satisfez por completo esse ato capaz de produzir o contágio. Né?
E aí admite, portanto, um fracionamento da execução, mesmo crimes formais, que permitem averiguar a tentativa. Pode-se falar que há tentativa no artigo 131, no perigo de contágio de moléstia grave. E eu posso, observando esse fracionamento dos atos executórios, observar um momento de interrupção, porque a tentativa é um prolongamento, é uma extensão do momento onde o ato, o crime é considerado praticado. Mas eu passo a intervir penalmente e a punir um momento anterior, próximo, em virtude do risco. Né? A tentativa vem do risco plausível dessa consumação do delito intencionado pelo agente. Né? E, por fim, dentro dessa fase exterior, nós temos exatamente a ideia da consumação. A consumação é quando no tipo se reúnem todos os elementos necessários. Veja, não é quando se produz o resultado, porque, como nós vimos, nem todos os crimes precisam de resultado para estarem ou serem observados enquanto consumados. Acabamos de falar aqui no 130 e no 131, nos perigos de contágio de moléstia venérea, no perigo de contágio de moléstia grave, e não precisa do resultado da contaminação, do contágio, para que você tenha reunido todos os elementos do tipo. Né? Não é necessário. E esse tipo se satisfaz apenas com o ato executório, né? Que pode ser observado, né, de uma maneira unissubsistente ou plurissubsistente. Isso vai depender de como o ato também foi concretizado. Se houve fracionamento da execução permitindo, né, a interrupção do fato, e esse fato foi interrompido, eu posso falar em tentativa. Se não houve, né, e chegou a haver a prática do ato, né, que leve ao perigo de contágio de moléstia venérea, ou a prática do ato que leve ao perigo de contágio de moléstia grave, nós vamos ter a consumação, reuniu aí todos os elementos do tipo. O que ocorre posteriormente, nesses casos aqui, nós vamos chamar de exaurimento. É que quando o tipo chega às suas últimas consequências, sem que necessariamente seja mais visto como um momento consumativo. Por exemplo, se alguém contrair a moléstia grave, a qual foi submetida ao perigo, ou se alguém contrai a moléstia venérea, a qual foi submetido também ao perigo de contágio, não há aí uma consumação por conta do contágio. A consumação já ocorreu antes, no momento em que houve essa exposição ao perigo. O que existe nesse instante é o exaurimento do tipo. O tipo chegou às suas últimas consequências, reunindo, né, todos os elementos necessários para a consumação, e mais um resultado que não fazia parte. Esse resultado, quando eu falo do exaurimento, não é que faça parte do tipo. O resultado está para além do tipo, nesses casos do exaurimento. Né? Então, pode-se dizer que ele chegou à última consequência possível, mas não é necessário. Já há tipos, os tipos materiais, onde esse resultado é necessário. Por exemplo, no crime de matar alguém, no homicídio lá do 121. Só vai existir ação homicida se houver o resultado morte. E esse resultado ele é indispensável para se averiguar a presença do tipo de homicídio. Né? Então, o homicídio tem que produzir esse resultado morte, e esse resultado morte ele é indispensável, né, nessas circunstâncias. Mas vamos lá para o artigo 14, porque fazendo essa avaliação conforme o artigo 14, eu acho que vai ficando mais claro para todos. Né? Disse o crime consumado quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Vejam que em nenhum momento o legislador fala em resultado, porque nem todos os crimes, nem todos os tipos necessitam da produção de resultado.
Existem crimes de mera conduta que não falam em resultado, são os tipos de violação do domicílio, violação de correspondência. Não há um resultado aí necessário para que observe essas hipóteses, né, de violação. Aí você pode dizer, mas professor, eu estudei que todo crime tem algum resultado. Sim, quando a gente observa a ideia da ofensividade e da lesão ao bem jurídico tutelado pela norma, todo crime, de alguma forma, coloca em perigo ou produz um dano ao bem jurídico tutelado pela norma. Existe um resultado normativo, né? Isso os autores discorrem, né, sobre essa questão. Mas aqui eu estou falando no resultado anímico, material, que não necessariamente acontece, essa produção material de resultado não necessariamente acontece em todos os tipos penais. Então, quando eu falo disse o crime consumado, quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal, eu não estou aqui trazendo a ideia do resultado, mas dos elementos constitutivos do tipo. Esses elementos constitutivos do tipo penal, que em sua maioria são elementos descritivos, né? Os elementos eles têm essa característica, né, dentro do tipo de descrever objetivamente, né, feito matar alguém. Eu estou no título dos crimes contra a pessoa, esse alguém é uma pessoa, portanto, matar é destruir a vida de uma pessoa. Eu tenho todos os elementos do tipo quando se produz esse resultado morte, né? Já que eu estou falando num resultado já dentro do conteúdo do tipo. Nesse caso, sim. No crime de perigo de contágio de moléstia venérea, basta o ato capaz de produzir o contágio. E aí você não está falando em resultado, que seria o contágio, mas apenas no perigo do contágio, e, portanto, é um crime formal por excelência, né, antecipado a produção de qualquer resultado. Se o resultado acontecer, haverá exaurimento do tipo. O tipo chegou à última consequência possível, mas que não era necessária para que eu averiguasse a ideia da consumação, né? Então, os elementos do tipo, normalmente, os tipos contêm elementos descritivos objetivos. Aqui é bom a gente tratar disso, né? Então, quando reúne todos esses elementos descritivos objetivos, ótimo, né? Fica claro, matar alguém, né? Reuniu o resultado morte, reuniu todos os elementos descritivos objetivos do tipo de homicídio, existe consumação da ação homicida. Mas há tipos que possuem elementos de natureza normativa. Por exemplo, o 233 do Código Penal, ele vai tratar do ultraje ao pudor público. E aí vai falar numa coisa chamada pudor público, que é algo normativo na prática do ato obsceno, né? Praticar ato obsceno em lugar público aberto ou exposto ao público. Esse conteúdo do que é ato obsceno, e do que é ultraje ao pudor público, é algo normativo. Precisa ser interpretado no caso concreto. Então, se o sujeito bota uma roupa com... bota só um tapa-sexo e vai para o meio de uma passarela de samba, ou faz parte da fantasia que ele está lá na Sapucaí, isso não é um ato obsceno. Mas se ele inventa de ir para a Catedral Metropolitana numa missa de domingo do mesmo traje, pode sim caracterizar o ato obsceno, e vejam como ato normativo ele vai ser averiguado em cada circunstância, em cada caso concreto, nós vamos observar. Se um casal resolve ter um namoro muito mais, digamos assim, quente, né, dentro do carro, num local aberto ao público e visível, você tem a prática do ato obsceno e, portanto, o 233 estaria aí presente. Mas aí tem todo tipo de jurisprudência, né, do STJ para isso. Não sei como é que o Superior Tribunal de Justiça gastou tanto tempo com a ideia do ato obsceno
por conta do namoro em carro, porque tem até a ideia de que se o vidro for fumê, não existe, se o vidro estiver embaçado, não existe, porque você não devassou o que estava acontecendo lá dentro. Então, vejo como um elementar normativo, ele traz problemas interpretativos, isso é o que a gente chama de tipo penal aberto. Você causa um fenômeno que é a constituição de um tipo penal aberto, onde nós temos dificuldades de fixação taxativa do alcance daquele tipo, né? Então, o ultraje ao pudor público é um deles. Então, o sujeito inventa de comprar uma cama elástica, vai para a varanda do prédio e fica pulando pelado na varanda, o que é de muito mau gosto, né? E as pessoas do prédio vizinho ou das imediações veem aquela cena terrível e isso é classificado, sim, como um ultraje ao pudor público, né, nessas circunstâncias, mesmo porque você está no local, ó, praticar exposto ao público. Ah, eu estou dentro da minha própria residência, na minha casa, mas você não pode. Né? Se a sua casa é devassada com esse olhar, eu tinha minha piscina sempre foi assim usada, né, de uma forma meio maluca, mas aí construíram um prédio agora na frente, né, não vai poder mais fazer lá suas festinhas, porque isso pode ser classificado como ultraje ao pudor público e ato obsceno, sim, que é local exposto ao público, né, mesmo dentro da sua residência. Diga aí, Daniel. É isso que eu acabei de falar. Ela pode. É, é o que a gente chama da janela indiscreta, né? Mas deve ser evitado, né? Deve ser evitado. É melhor que bote cortina e tal. Como eu disse, esse é um tipo penal. É. Agora, isso tem que ter o dolo, né? Uma coisa é o sujeito maluco que inventa de fazer isso. Teve um doido que ficou nu para as evangélicas que passavam por culto, que iam na igreja na rua dele. Então, isso é claramente o ânimo de ultraje ao pudor público. Outra coisa é a pessoa que ficou à vontade, porque estava à vontade dentro de casa, não fica nessa dimensão de que tem outros que estejam olhando, né? E aí a questão do dolo vai se resolver mais pela questão do dolo, entendeu, Daniel? Eu acho que não havendo intencionalidade, você não tem como. Uma coisa é você ter realmente a vontade, a intenção de ultrajar o pudor público. Né? Isso pode estar presente. E algumas coisas, inclusive, que o Superior Tribunal de Justiça colocava, de repente, no carro, o cara descreve que começou o namoro foi ficando mais quente, ele não percebeu e causou esse ultraje, mas isso não pode ser observado imediatamente como uma ação dolosa, porque deveria ter esse fim de ultrajar o poder público. Às vezes não é isso que se objetiva na ação, foi algo que perdeu. Como não há punição a título de culpa do tipo penal 233, fica fácil aí excluir essa tipicidade em princípio. E fica mais claro o poder público quando alguém tem a intenção realmente de deixar as pessoas constrangido um coletivo. Porque se o constrangimento é voltado para uma pessoa individual, isso é injúria. É o crime lá do 140. Mas quando é voltado para um grupo de pessoas, né, ou seja, para já o pudor público, né, como um elemento mais amplo. Agora, veja, o tipo penal aberto causa muitos problemas. Né? Eu até tinha falado aqui um pouco da história lá do Brenan. O Brenan é um artista que a estética dele é baseada no falo, no pênis, né? Ou seja, quase todas as obras dele, ele faleceu, né? Recentemente faleceu ano passado, é um artista fenomenal, extraordinário, né? Quem pode visitar tanto o Ricardo Brenan, lá em Recife, quanto o Francisco Brenan, que é o espaço
artístico dele vale a pena. O Taj Mahal, que ele fez, é belíssimo, mas é um pênis, né, que se projeta sobre o céu, né, e ele colocou dessa forma. É essa a base artística dele, e assim ele foi reconhecido internacionalmente. Aí pediram para o Brenan fazer lá o obelisco do Marco Zero. E, obviamente, ele fez 3 pênis e botou lá, né? Basicamente é isso, e é isso mesmo. Ou seja, as pessoas achavam. E aí ficou aquela ideia de criminalizarem. Teve o edital, ele venceu. As pessoas sabiam que ia ser algo produzido nesse sentido. E depois ficou aquela ideia, passou um tempão, o obelisco coberto lá com um lençol imenso. Eu acho que gastaram mais do lençol do que com um obelisco, porque aquilo vilipendiava o pudor público e sempre pudor de uma camada, né, de um grupo menor, e nem era o grupo completo dos evangélicos, né? Você vai ter a igreja anglicana, a presbiteriana, a batista, né, que são igrejas bem mais progressistas, próximas, né, de um conteúdo de cidadania maior, né, mas tem um grupo menor, mais radicalizado, que faz logo o protesto e diz que aquilo é horrível, que e fizeram e tentaram criminalizar, e isso nem chegou a ser aberto como traje ao pudor público, porque foi visto como estética artística, que faz parte do processo, né? Foi contratado, o edital foi aberto, as pessoas sabiam o que estavam, em tese, contratando, em função da história da arte, né, do artista. Não se pode falar em pudor público. Não, eu vou fazer feito aquele Papa lá no Vaticano, que ainda no século XVIII, né, isso depois de 200 anos, que as virgens e anjos que eram pintados nas capelas do Vaticano, nas capelas em Roma, eram nus, e ele mandou botar aquela folhinha lá, que parece a folhinha de Adão e Eva, os tapa-sexos, né, das pinturas. Isso é uma alteração e me parece inadequada, né, a pintura. E até as imagens dele, Davi, de Michelangelo, em Florença, foi a que escapou porque um desses mecenas que cuidava da imagem, né, não aceitou colocar. Porque seria algo que, digamos assim, exclui uma parcela importante da arte que está, inclusive, nesses detalhes do corpo humano, né, da forma como o corpo é ali representado. E se a gente achar o corpo em si como algo obsceno, talvez as palavras, a forma de ataque a determinadas, mas não o corpo em si. Tanto que me parece que no próprio Renascimento os papas talvez tenham sido muito mais progressistas, né, nesse aspecto, porque liberaram essa arte, e essa arte ela foi incentivada, estimulada, e é belíssima, né? Se você for ver a vantagem que tem em relação que outro, se você vai em Assis, você vai ver o Giotto. Giotto é um artista imponente, bonito, né? A pintura dele, mas há um resgate que foi feito a partir do Renascimento da arte em 3 dimensões. Né? Começam com a ideia do foco no fundo, né, para ressaltar a iluminação das pessoas. O tenebrismo, né, era uma técnica onde o fundo era escurecido para ressaltar a iluminação dos corpos e dos sujeitos, né, e deixá-los bem mais como se houvesse um rastro de luz na nossa humanidade, né, sobre aquele mundo de trevas, né, isso é muito interessante, a maneira como as pessoas produziam artisticamente as suas obras, e quando isso é resgatado, é muito importante que se resgate essa estética de todo o corpo, né, sem necessariamente entrar na ideia de que é um ato abusivo ou um ato obsceno, né, que não há essa obscenidade em si no corpo. Mas talvez em alguma forma, né, em um gesto, em uma maneira como se usa o corpo. Eu sei que eu me lembro que fiquei um período
coordenando a faculdade, quando a nossa coordenadora saiu, não a nossa, né, mas a coordenação lá em Caruaru, a nossa coordenadora saiu um período, e uma menina chegou para mim e disse: professor, está tendo uma feira aí, onde os alunos de Caruaru, a grande maioria são empreendedores, né? São pessoas que têm seu negocinho, suas lojas, e trabalham, às vezes, até fazendo uma mediação nas confecções, etc. E eu não perguntei realmente qual era a loja da menina, né? Ela chegou para mim e disse: professor, eu tenho uma lojinha, eu também quero ficar na exposição aqui. Ah, fique, pode ficar, não tem problema não. Instale lá o seu... A ideia era essa, né? Fazer uma feira entre os alunos mesmo, para que eles apresentassem um pouco. Tanto que uma das cadeiras que eles gostam é exatamente direito empresarial, né? Essa parte referente a... gostam muito mais do que direito penal, né? E estão certos, sobre certo aspecto, é o que serve para eles, né? É o que vai garantir a subsistência deles. Bom, e aí ela abriu, né, lá a lojinha dela, tal, tudo, deixou lá as coisas. Daqui a pouco vem um professor, né? Por que você autorizou um ultraje ao pudor público aqui dentro da... Aí, o que foi? Não, porque ela é dona de uma loja aí de sex shop, rapaz. Botou aí um negócio que estava voando aí no meio da coisa, e foi horrível, não sei o que e tal. Aí eu disse: eita, vou chamar aqui e explicar. E essas lojas podem operar, mas elas não podem fazer a exposição pública daquilo que elas possuem dentro da loja, né? Ou seja, tem que ter cuidado até com a vitrine. Vitrine de sex shop não deveria nem existir, né? Mas botar a vitrine com algo muito exposto, por exemplo, com pênis, isso não é possível. Aí realmente há ultraje ao pudor público, né? Isso constrange, né, um grupo de pessoas, constrange. E como é um tipo penal aberto, pode haver essa interpretação do constrangimento. Então, a pessoa não pode fazer essa exposição pública de alguns... Ela pode até dizer que é um sex shop, expõe algumas roupas ou alguma coisa que não seja necessariamente... Agora, não pode botar um pênis voador, né, como foi o caso, dentro da loja, porque isso... Não da loja. Dentro da loja até pode, porque entra... Sex shop deve botar lá, que a entrada é permitida para pessoas com 18 anos, né, acima de 18 anos, etc., né, e as pessoas que entrem estão consentindo, né, com o que vão observar lá dentro, né, ninguém, em tese, vai ficar constrangido com o que tiver que encontrar lá dentro. Ele não pode fazer essa exposição na vitrine, né, ele não pode botar os pênis na vitrine, né, e etc., porque isso caracterizaria, sim, pode levar à caracterização, sim, do ato obsceno. Para você ver o quanto nós gastamos na interpretação de um elemento de natureza normativa, né? Como elemento de natureza normativa, se bem que, por exemplo, o furto 155 tem um elemento de natureza normativa. Qual é? É alheia. Né? Coisa alheia móvel. O alheio vem da ideia de propriedade. E aí eu só posso estabelecer o alheio quando eu tenho essa classificação do que é propriedade. Né? Subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel. Coisa móvel é elemento descritivo objetivo. Coisa alheia é elemento normativo. Né? É normativo, porque depende do conceito de posse, de propriedade, que passa por uma dimensão onde essa subtração é de coisa que não me é própria. Pode haver subtração de coisa própria, se for em condomínio, sim, coisa comum. Né? Subtrair o condômino com herdeiro ou sócio para si ou para outro, e aquele legitimamente a detém a coisa comum. Se é uma coisa comum, mas que foi atribuída a alguém a deter, você não pode achar bonitinho as cadeiras lá do seu condomínio de piscina e levar para a varanda do seu apartamento. Né? Isso não pode. Isso é subtração de coisa comum, que é o furto de coisa comum, está no 156. A mesma coisa acontece numa obra de arte, você veja lá uma pintura
bonita, talvez um quadro de natureza, né, com uma descrição de natureza, e você chega e furta, também não é possível. Tá certo? Então, nós temos dentro dessa dimensão aqui essas reflexões, né, dos elementos descritivos de natureza objetiva e os elementos descritivos de natureza normativa. Os de natureza normativa precisam dessa mediação simbólica com algum valor, com os costumes, para que eu possa estabelecer. E há elementos de natureza subjetiva, elementos subjetivos especiais nos tipos, que determinam algum tipo de tendência ou fim. Né? É o que acontece, por exemplo, lá no tipo que nós tratamos do 130 e 1, praticar com o fim de transmitir a outra. Olha, com o fim de transmitir a outra, não significa que haverá esse contágio, mas houve esse fim. Então, o próprio tipo penal discorreu sobre o elemento subjetivo que interessa a ele, que leva à classificação do que a gente vai chamar aí de dolo de dano. E aí ele deixou claro o fim. É um elemento subjetivo especial do tipo de perigo de contágio de moléstia grave. Ele vai, obviamente, auxiliar a análise do dolo e vai levar a ideia do dolo de dano, mas ele está na descrição típica. Então, o tipo não só tem, é porque existia uma corrente que era defendida no início do século, né, uma corrente Lis-Belli, e observava no tipo apenas elementos descritivos objetivos. Não. O tipo tem elementos normativos, em algumas hipóteses. O tipo tem elementos subjetivos especiais, né, em outras. Então, há tipos penais que contêm vários ou diversos elementos e eu preciso observar, no caso concreto, esses elementos. Então, há em alguns tipos elementos subjetivos especiais. E quando eu falo que reúne em si todos os elementos, para reunir todos os elementos, eu tenho que observar aqui no 131, praticar com o fim de transmitir a outra moléstia grave de que está contaminado, com ato capaz de produzir o contágio. Então, eu tenho que observar o ato capaz de produzir o contágio e o fim de transmitir a outra, moléstia grave de que está contaminado. É até um crime próprio, porque o autor do 131 tem que reunir a qualidade de estar contaminado com uma moléstia grave, ou seja, ele é enfermo. Ele tem a enfermidade, ele possui a enfermidade, ele reúne essa qualidade. Ele é um tuberculoso, ele é um aidético, ele tem essa característica, porque é exigida no tipo. É porque eu esteja aqui querendo que ele tenha, mas é porque 131 na descrição, veja, praticar com o fim de transmitir a outrem moléstia grave de que está contaminado, ato capaz de produzir o contágio, ato capaz de produzir o contágio dentro desses termos. E aí você tem um crime próprio em que o autor tem que reunir o autor, que é a mesma coisa que sujeito ativo, tem que reunir a qualidade, e no caso aí a qualidade tem que reunir uma qualidade, e essa qualidade não é aqui a qualidade de ser funcionário público, que é exigida lá dos crimes contra a administração pública praticados por funcionário, peculato, prevaricação, advocacia administrativa, corrupção, né? Lá do 312 em diante. Não é isso. É a qualidade aqui de estar contaminado, né? Não é a qualidade de ser mãe, né, para o infanticídio, mas estou falando aqui de outros crimes próprios, né? São outros crimes próprios. Nessa hipótese aqui, é a qualidade de estar enfermo, né? É um crime próprio, tem um elemento subjetivo especial do tipo,
que é o fim de transmitir a outro, é a moléstia grave. Esse é um elemento subjetivo especial, que vem especificamente previsto no tipo, e o tipo vai se declarar consumado quando reunir todos esses elementos. É isso que diz o artigo 14. Eu tive que fazer toda esse arrudeio, né, como a gente diz, né, essa performance, para que a gente compreenda que não é por produção de resultado, mas é por reunião dos elementos do tipo, que podem ser elementos descritivos, objetivos, elementos normativos, elementos subjetivos, especiais, que devem estar todos reunidos para que eu possa observar a ideia da consumação. Diz o crime consumado quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. E tentado. Aí vamos para a tentativa. A tentativa é tentado quando iniciada a execução, ela não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Esse alheio à vontade do agente não foi um ato voluntário do agente que interrompeu, porque se é um ato voluntário do agente que interrompe os atos de execução, eu posso ter o que eu tenho aqui no artigo 15, uma desistência voluntária, ou um arrependimento eficaz, ainda que eu tenha concluído todos os atos de execução, mas eu evito, e é possível, não é um crime unissubsistente, mas foi um crime plurissubsistente, eu consigo evitar o resultado, eu tenho aí o arrependimento eficaz, né? E aí eu posso só responder pelos atos que foram praticados até então. O arrependimento posterior é posterior à consumação. Então, com relação à tentativa, ela vejam que me diz o parágrafo único do artigo 14. Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. Ora, isso aqui é a prova de que adotamos a teoria finalista da conduta. Porque nós não estamos punindo a tentativa pela causa. Não se pune pela causa, mas pela intenção. Então, se pune pela intenção, eu estou punindo pelo crime que iria ser consumado a partir da tentativa, né? Então, não se pune, salvo disposição contrária, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado. Ora, se eu estou punindo a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, eu estou avaliando, e isso aí é uma abstração. Vejam como isso cria uma abstração. Porque, vamos supor, num júri de homicídio, de crime doloso contra a vida, onde o homicídio não foi consumado. A vítima pode estar ali, né, diante dos demais, servindo, inclusive, como declarante, né, para fazer o seu depoimento, e a pessoa vai estar respondendo como se tivesse matado, efetivamente tivesse matado, porque é a mesma pena do crime consumado. Só haverá, ao final da aplicação da pena, essa redução que está aí imposta no parágrafo único do artigo 14. Então, a doutrina finalista, ela cria uma antecipação da intervenção bem prolongada. Muitos autores até dizem que ela expande punitivamente o tipo penal nesse aspecto, porque ela faz com que a tentativa tenha a mesma pena que eu teria se o crime de homicídio tivesse concretizado. Então, eu podia realizar ali uma abstração. Eu estou diante de uma vítima viva, mas eu estou considerando ela morta, como se o resultado tivesse sido produzido para aplicar a pena. Isso, para alguns autores, leva a uma expansão punitiva, a uma intervenção antecipada, de forma prolongada. Mas a ideia da tentativa é exatamente um prolongamento do tempo do crime para um momento prévio, para um momento que precede a consumação,
onde eu já possa começar a intervir pelo risco concreto, né, da produção daquele resultado. Então, a ideia da tentativa sempre foi essa, de prolongar o alcance, né, da repressão a determinadas condutas. Ela faz esse prolongamento. E aí não há como a gente escapar, né, desse fenômeno. E, obviamente, pela teoria finalista, você está punindo por aquilo que o sujeito intencionou. Se ele intencionava matar, mesmo que a pessoa não tenha morrido, ele vai ser punido por homicídio, pela tentativa de homicídio, obviamente, mas pelo homicídio. Né? Essa perspectiva não é perdida quando você toma essa nota da ideia de que a tentativa é punida com a mesma pena do crime consumado, agora reduzida, em todo caso, de 1 a 2 terços. O que existe aí é uma redução da pena que deve ser imposta. Né? Mas a tentativa está aí, dentro dessa abordagem, né, de punição. Como eu devo considerar, e aí nós temos 3 teorias para a tentativa, e vai redundar no conceito de crime impossível do artigo 17 aqui do Código Penal. Vejam que estamos produzindo, né, toda essa análise. Começamos lá pelo 18, estamos voltando, mas é porque me parece que é mais lógico você trabalhar a ideia de tipos e tipicidade, ter uma fórmula de como ela se conforma, né, de como ela se apresenta, e aí você ter claramente essas hipóteses, né, do tipo, da tipicidade, dos elementos que vão formar, né, o tipo doloso, o tipo culposo, os tipos homicídios, que foi o que nós estudamos até o momento, e passar para a análise do iter criminis, onde nós vamos fazer esse fracionamento das várias fases, da fase interior, da fase exterior, da maneira como isso progressivamente vai resultar na prática criminosa. Nós já vimos que os atos preparatórios, em princípio, eles não são puníveis, a não ser quando eles, por si só, constituam crimes. Começamos a intervenção penal a título de tentativa a partir dos atos executórios, na hipótese de crime ser plurissubsistente. Admitir o fracionamento desses atos. Se o crime não se há uma unissubsistente, ou o crime é de mera conduta, onde não há hipótese de qualquer resultado, né? Não há resultado possível aí a ser administrado, não se pode falar em tentativa, né? Há uma inadmissibilidade fática de tentativa para delitos unissubsistentes e delitos de mera conduta. Nós já tratamos disso aqui. E a consumação é quando se reúnem todos os elementos do tipo, que não necessariamente precisa ser o resultado, porque nem todos os crimes são materiais. A maior parte dos delitos que nós temos são crimes formais, cuja consumação está antecipada à produção de qualquer resultado. Chegar ao resultado é chegar à última consequência possível para aquela conduta, portanto, chegar ao exaurimento do tipo. Né? Então, essa é uma questão que aí é imposta. Mas quando a gente vai falar em tentativa, eu vou distribuir pelo menos 3 teorias, né? Uma teoria de natureza subjetiva, as teorias da tentativa são a teoria subjetiva, a segunda é a teoria sintomática, que é um desdobramento da subjetiva, e a terceira é uma teoria objetiva. E essa teoria objetiva, ela se divide em teoria objetiva pura e teoria objetiva temperada.
Conforme o artigo 17 do nosso Código Penal, para a tentativa, nós adotamos a teoria objetiva temperada. Mas vamos chegar lá, né? Vamos chegar observando, eu já estou antecipando que o artigo 17 do Código Penal, que trata do crime possível, fez com que nós adotássemos a teoria objetiva temperada, né? Na teoria subjetiva, o fato é tentado quando administra-se apenas a intenção do agente, do autor, né? Então, está na leitura da subjetividade do autor. Vamos supor que eu, sem saber que aquele revólver é um revólver de espoleta, numa raiva, pegue o revólver e dê disparos aí contra Melissa. Então, estaria perfeito e acabado aí a minha ação de tentativa de homicídio. E estaria, portanto, dentro dessas dimensões, caracterizada a tentativa do homicídio, porque eu subjetivamente agi nesse sentido. Mas isso, em termos penais, traria uma série de problemas, porque como alguém pode tentar matar outro com um objeto ou com um meio que seja completamente impróprio. A mesma coisa haveria se Melissa, infelizmente, já estivesse morta e eu esfaqueasse ela, né, quando ela estava dormindo, né? Também ia ser um crime subjetivo. Subjetivamente, as pessoas diriam que isso já seria um homicídio consumado, quando, na verdade, poderia estar havendo só um vilipêndio aí a cadáver, né? Que é um tipo também esquisito, porque os elementos objetivos, Melissa, do vilipêndio a cadáver, eu só me lembrava que tinha um professor de penal da gente, não sei se vocês pegaram um desenho animado chamado He-Man, né? Ele dizia que esse tipo foi criado por He-Man, porque tirou fora o esqueleto, né? O vilipêndio a cadáver do 212 é vilipendiar cadáver ou suas cinzas, que é exatamente afetar o sentimento de respeito aos mortos, né? Você cuspir no cadáver, você urinar no cadáver ou nas cinzas. Mas se você urinar no crânio, né? No crânio que já é o esqueleto, não há fato típico, porque o tipo penal não alcançou. Olha como é importante o elemento descritivo objetivo. Esquecer do esqueleto. É por isso que ele diz que isso foi criado por He-Man, porque o He-Man não vivia em disputa lá com o esqueleto, né? Então, era vilipendiar cadáver ou suas cinzas. Não botou vilipendiar cadáver, caveira, sei lá, esqueleto e suas cinzas, né? Colocou, tá o cadáver, as cinzas, né? Mas não está aí a ideia dos ossos, da ossada, né? Nessa questão do respeito aos mortos, né? Que deve ser tido. Eu não sei por quê, né? Qual a razão para o tipo não ter alcançado, mas isso é fato. O tipo não alcançou. Ainda assim, em termos subjetivos, não seria algo válido esse desenvolvimento. Então, se eu estou lá esfaqueando uma pessoa que já está morta, isso não poderia ser catalogado como uma tentativa de homicídio, né? A teoria sintomática aí já muda a análise da subjetividade. A subjetividade fica para a vítima. É uma teoria vitimária, porque a vítima é que vai dizer se sentiu ou não atacada, lesada, e também é uma teoria que traz muitos problemas de aplicação. Ela não vai permitir essa aplicação, porque existem vítimas mais fortes, né, emocionalmente, outras menos, outras que se assustam por tudo. Eu mesmo me assusto por tudo, né? Se o cara explodir uma bombinha de São João aqui, eu já penso que é um tiro, e já me embaixo dentro de casa, né, e etc. E pronto. Em termos de sintomatologia, para mim, isso não... Aí, imagina, a qualquer momento eu poderia dizer que estava o tempo todo sendo atacado, né? A teoria sintomática ela também não corresponde aos anseios da taxatividade, né? da objetividade penal.
Diga aí, Melissa, você levantou a mão naquele momento, o que houve? Quer falar? Não, professor, era só para dizer que eu, como exemplo, já tinha sido morta várias vezes antes também na aula de penal, mas tudo bem, era só isso. Não, estou brincando, Melissa. Você sabe que a gente tá fazendo aqui, olha, teoria subjetiva, teoria sintomática, mas você não ficou na teoria sintomática, não, né? Não, professor, eu parti para objetivo mesmo, sou da Pronto, finalista. aí é o certo. A teoria sintomática, porque aí você não vê a ideia do ataque a si, né? Essa é a questão. Na verdade, a teoria sintomática é um desdobramento da subjetiva, porque a teoria subjetiva normalmente é lida para o autor, mas é uma outra hipótese de subjetividade, que é a subjetividade da vítima, né? Que está aí na análise. E aí você tem a teoria objetiva. Tem a teoria objetiva pura, que por exemplo, não se pune a tentativa quando por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto é impossível consumar-se o crime. Então, na teoria objetiva pura, vamos supor que eu efetivasse esses disparos, vou usar aqui o Daniel, Melissa, para você não ficar... eu efetivasse disparos contra Daniel, né? E aí ele não venha a falecer, mas fique entre a vida e a morte, né? Aí a teoria objetiva pura exige isso. Existe o risco efetivo sofrido pelo objeto, pelo bem jurídico lesado, ou pelo bem jurídico colocado em perigo, o risco efetivo da perda ou da lesão, para que eu possa punir o agente. Aí, no caso, só seria punido se, na minha tentativa, eu colocasse Daniel entre a vida e a morte. Essa é a teoria objetiva pura. Mas o nosso Código Penal não adotou a teoria objetiva pura. Basta que o meio seja próprio e o objeto seja idôneo para receber, né, essa lesão, para receber o dano que a ele está sendo direcionado. E aí, na teoria objetiva que vigora, que é a teoria objetiva temperada, eu posso disparar e ser um péssimo, porque eu sou um péssimo atirador. Vou dar 10 tiros no Daniel, né, com uma metralhadora. Agora está podendo comprar, viu, Daniel, essas submetralhadoras, né? Estão podendo comprar, tem cuidado, mas eu atiro tão mal que nenhum tiro pega tudo no mundo. Pega as placas da rua, pega letreiro, pega vidraça, mas nenhum tiro pega Daniel ou qualquer pessoa, né? Ou seja, mesmo assim, se a minha intenção era matá-lo, é porque na teoria objetiva temperada, admite-se aquilo que se chama tentativa em branco. Tentativa em branco é exatamente a tentativa que não gera qualquer tipo de lesão ao bem jurídico tutelado pela norma. Ela passa em branco, ela passa ao largo, ela não observa, né, qualquer lesão aí a ser promovida contra o bem jurídico. Essa tentativa em branco é admissível no nosso contexto dogmático penal, de maneira que não é preciso que, na tentativa de homicídio que eu cometi, que eu pratiquei contra o Daniel, ele fique entre a vida e a morte. Basta que haja o risco, né, de que esse fato se produza pelo meio empregado. Veja o que diz o crime impossível. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio, ou por absoluta impropriedade do objeto, ineficácia absoluta do meio. Eu troquei, eu quero, subjetivamente eu estou me direcionando para matar lá o Breno, né? Estou querendo matá-lo e vou matá-lo com veneno. Aí pego um produto, né, que é branquinho, e eu imagino que é o arsênico que eu comprei, né, que vai, né, gerar a morte aí pretendida, e coloco no café. Breno dá uma cuspida no café e diz: esse café está com gosto horrível, porque está muito doce. Eu não gosto de café muito doce. Né? Gosto de um cafezinho amargo de manhã, inclusive, para a gente acordar, né? Isso é bom. Né?
faz parte do processo. Se Breno não for diabético, e também para que eu possa caracterizar o açúcar como veneno, eu teria que ter consciência de que ele é diabético, está com a diabetes descontrolada, e aí eu, ao jogar açúcar, eu estou estimulando, né, esse fato, esse resultado, mas não sendo, essa tentativa aí foi com um meio absolutamente ineficaz para produzir o resultado. Ainda que subjetivamente eu quisesse, era o que efetivamente eu queria, eu me utilizei de um meio que não vai servir, então não sou punível, não é punível, porque isso é um crime impossível. Esse crime não vai poder se concretizar nesses termos, né? E aí essa tentativa ela é ineficaz. A mesma coisa acontece se eu quero matar um tio meu, porque estou pretendendo herdar, né, o que ele tem, o que ele possui, e aí à noite eu vou até a casa dele e me coloco, né, numa circunstância onde eu ingresso no quarto, veja, divise ali o corpo que está sobre o colchão, é um tio que mora sozinho, que já está viúvo há muitos anos, e efetuo disparos contra esse corpo, né? Só que quando vai para o exame tanatoscópico, se descobre que ele já estava morto, né? A hora que eu disparei, ele já tinha morrido antes, né, de uma síncope cardíaca enquanto dormia. Então, eu disparei contra um cadáver, não houve aí o fato de matar uma pessoa, matar subjetivamente. Olha aí como não é uma teoria subjetiva. Subjetivamente, eu achei que eu estava produzindo um homicídio, que eu iria alcançar o meu intento, e quando a morte se produziu, eu imaginei que tinha sido por minha causa, né? Mas esse é um objeto impróprio, né? Absoluta impropriedade do objeto. Você não pode matar quem já está morto, né? Essa questão de que ali diante de você tem um cadáver e, portanto, é um objeto absolutamente impróprio para se produzir esse resultado morte. Diga aí, Daniel. Não, não nesse caso. E em termos penais, a ideia é de como está aqui disposto o crime possível. Civilmente, como isso vai repercutir, Daniel, aí eu não sei. Se ainda assim ele vai herdar, não sei. Existem alguns elementos lá para sucessões que podem levar a essa ideia do dolus, malus, aí que você está, que o dolo civil é normativo, né? Mas aqui não. Aqui no campo penal ele não teria produzido absolutamente nada, entende? Esse ato seria um fato atípico, porque é um crime impossível. Ele não tem como concretizar um homicídio sobre uma pessoa que já está morta. A teoria que nós adotamos é essa teoria objetiva e objetiva temperada, certo? Lógico que... Agora vamos supor que ele desse todos esses disparos e nenhum deles atingiu o tio. O tio continuou vivo e acordou assustado, encontrou e viu. Aí nós temos a chamada tentativa em branco, e aí é possível puni-lo por tentativa de homicídio. Olha como a teoria objetiva ela adequa-se, né, ao caso, e ela vai... me parece que, inclusive, isso é muito mais seguro, você trabalhar sobre uma dinâmica de uma teoria subjetiva, de uma teoria objetiva, aliás, do que de uma teoria subjetiva, porque medir essa subjetividade ou a sintomatologia da vítima com relação ao evento, a vítima dizer, não, esse evento realmente me assustou, é algo complexo. Embora algumas vezes é uma coisa engraçada, na questão do roubo, como ninguém vai perguntar se a pessoa está ou não armada, o STJ e o STF vem garantindo a qualificação do roubo com emprego de arma por parte de quem usa a arma de brinquedo. Porque ninguém vai parar o ladrão. Peraí, que eu vou testar essa arma para saber se essa arma é de verdade. Às vezes você sabe pelo pessoa que tenha, né, uma formação,
sabe que aquela arma não é uma arma real, mas aí arriscar é complicado, né? Então, o STJ, o STF vem dizendo que nesses casos, e aí é uma teoria sintomática quase, né? Porque vai da submissão da própria vítima ao constrangimento que é gerado na subtração de coisa alheia móvel mediante violência ou grave ameaça, já que interpretou essa grave ameaça de onde, em pese ou em princípio, não poderia vir, de uma arma que não poderia gerar, né, aquele resultado. Mas ninguém vai perguntar para o ladrão se a arma é de verdade ou a arma de brinquedo, né? Ninguém vai objetivamente entrar num diálogo para saber se a arma é ou não, ou se a arma tem ou não, porque também pode ser até uma arma de verdade, mas cujas balas ali colocadas sejam de festim. Por isso que aí também se produziria. Alguém pegou a arma, aí foi disparar, mas só tinha bala de festim, dificilmente, a não ser que haja um erro, um equívoco, que a gente vê, às vezes, equívocos em cena, né, em contracena, no mestre que cuida dessa parte de filmagem, novela e etc., e às vezes botam sem querer bala de verdade, onde é bala de festim, às vezes é até intencional, porque estão colocando que quer, como ocorreu lá no caso do Brandolim, do Povo, né, onde as pessoas dispararam e mataram efetivamente ele, né, imaginando que estavam contracenando. Mais recentemente aconteceu também no Faroeste, né, que estava sendo gravado aí pelo Alec Baldwin, onde morreu, né, uma pessoa na cena, foi a diretora, né, do próprio set, né, e isso é complexo, mas são erros que às vezes acontecem, mas a pessoa que está agindo, a que executa, ela não tem culpa. A culpa é de um terceiro, ou que determinou de forma culposa ou dolosa esse erro. Nós vamos estudar isso no erro determinado por terceiro, do artigo 20, parágrafo 2º. Né? Normalmente isso pode acontecer, né? Mas não sendo o caso, se você pegou e a arma, mesmo que você quisesse, eu quero mesmo matar aquela pessoa, eu peguei um revólver de espoleta, peguei um revólver até de verdade, mas com bala de festim. Aí o que eu vou ter aí no artigo 17 não se pune a tentativa quando por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto é impossível consumar-se o crime. É impossível consumar-se o crime. Teoria subjetiva, teoria sintomática, nós não estamos utilizando aí. Estamos utilizando uma teoria objetiva, mas não é uma teoria objetiva pura porque não há uma exigência de que a vítima, de que o bem seja colocado realmente em risco, mas apenas que o meio empregado possa atingir esse resultado e que o objeto seja idôneo para receber essa lesão, o objeto seja próprio. Vejam que nesses termos é que nós desenvolvemos hoje, adiantamos muito a matéria, né? Tratamos basicamente todo o intercrimes e as teorias, a teoria da tentativa, eu acho que é interessante. Melissa, o que eu queria se na próxima quinta, de hoje a 8, a gente pudesse empregar algumas, você e Fernanda juntas, fazer um listão de exercícios sobre consumação, tentativa, tipos dolosos, tipos culposos, tipos omissivos, relação de causalidade, entendeu? Juntar aí e a gente aplicaria isso na quinta-feira com eles, porque é o tempo que eu acho que eu acabo, e aí a gente consegue fazer uma revisão aí boa para a prova. Compreende? Professor, eu acho que dá certo sim. Aí, Fernanda, a gente já está trabalhando no resumo para essa segunda unidade, que a gente sabe que esse assunto ele dá muitas dúvidas. Então, vai ser o resumo mais as questões. Certo. Aí, na quinta, que vem de hoje a 8, vocês entram em cena. Eu vou estar presente, né? Porque eu vou criar o link, vou estar aqui com vocês. Qualquer coisa eu também comento e a gente vai estar juntos. Mas faz parte do processo de estágio, né? Tá certo? E aí a gente trabalha junto. Acho que vai ficar legal. Vai ficar legal.
que aí a última parte fica só com erro de tipo e as excludentes de antijuridicidade. E aí fica para a última prova, né? Que me parece que também é outro assunto que é bem denso, né? Agora, esse assunto teoria jurídica do crime é um assunto interessante e era bom se a gente começasse a trabalhar com questões, né? Porque talvez esclareça mais algumas coisas, né, que a gente tratou agora. Tá bom? Bom, Tá bem. então vocês fixarem que, conforme o artigo 17 do Código Penal, a teoria que é adotada para a tentativa é a teoria objetiva temperada, tá certo? Basta que o meio seja eficaz e o objeto próprio para que eu fale que houve uma tentativa. E dentro desse modelo, admite-se uma tentativa que não gere qualquer tipo de risco ao bem jurídico tutelado. Quer dizer, gera o risco, mas não gera qualquer tipo de lesão. Não precisa ferir a pessoa para dizer que houve tentativa de homicídio. Eu posso dar 3, 4 disparos, nenhum atingir a pessoa, mas se subjetivamente eu me voltei para matar a pessoa, se a pessoa está com vida, né, e tem essas condições, e se o meio empregado, que era a arma, ela produz, ela poderia produzir de forma eficiente o resultado que eu pretendia, nós temos sim uma tentativa em branco, que não gera lesão ao bem jurídico, mas admite-se essa tentativa, é a teoria objetiva temperada, tá certo? Um abração, pessoal, então a gente continua próxima semana, tá bom? Até mais, até mais.